Agora a gente conversa ao vivo com o sismólogo, o Bruno Colasso, que é do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Bruno, obrigada pela gentileza, hein, de ter aberto um espaço na sua agenda neste sábado e conversar com a gente. Eu quero saber quais foram as primeiras informações que você foi recebendo, você que tem intimidade com o assunto, né, que é especializado na área. O que mais te chamou a atenção à medida que as informações foram sendo divulgadas? Bruno, bom dia e bem-vindo. Bom dia, Elisa. Esse é um sismo intraplaca, né, que a gente diz, geralmente quando acontecem sismos que causam bastante destruições, né, eles acontecem nas bordas das placas, e esse foi diferente, tá? Ele aconteceu a 550 quilômetros do contato, isso não é muito comum, né? Esses sismos chamados intraplaca, que acontecem no interior de uma placa, né, são muito mais difíceis de explicar, e uma magnitude tão alta assim é muito raro. Então, isso foi o que mais chamou atenção, além de, claro, né, infelizmente, toda essa destruição que acabou causando. E por qual motivo ele traz uma dificuldade maior de conseguir compreender, de conseguir explicá-lo? Bruno, você pode traduzir para a gente, porque assim, a gente que não tem intimidade com o assunto compreende a sensação física, né, de você ver tudo tremer, os estragos, os problemas, as mortes, mas muitas vezes, assim, eventualmente a gente não tem tanto acesso à informação, a essas questões técnicas. Então, aproveitando para ouvir contigo, por que exatamente ele acaba sendo um pouquinho mais complexo? Quando o sismo acontece no contrato das placas, né, fisicamente é mais fácil de explicar, né? As placas estão em constante movimento, né? Ali é um contato entre grandes blocos de rocha que ficam de repente se esfregando, um entra por debaixo do outro, né? Grandes blocos de rocha raspam um em relação ao outro, e as rochas não conseguem suportar tanta pressão, né, tanta compressão, e acabam rompendo. E isso é fácil de explicar no contato das placas. Quando acontece um sismo intraplaca, como foi o caso, esse especificamente aconteceu sob uma cadeia de montanhas, né? Ali existe uma zona de falhas geológicas, que são trincas também muito grandes. Quando a gente diz, né, ou você vê a representação do sismo no mapa, você vê um ponto, né? Mas, na verdade, são imensos blocos de rocha. O caso desse sismo foi uma extensão de 20 por 30 quilômetros que se movimentou, né? Então, é mais difícil a gente imaginar na nossa cabeça, né, um bloco de rocha tão grande assim se movimentando e gerando, infelizmente, essa destruição. Ele aconteceu também muito raso, né? 18,5 quilômetros de profundidade é considerado muito raso. Isso então, é essa muito combinação... raso? Por qual motivo, Bruno, exatamente? Isso comparado aos outros, né? Vocês consideram que foi muito raso? Os sismos mais profundos acontecem a 600 quilômetros de profundidade, né? Então, 18 quilômetros ainda é muito raso. A gente está praticamente na crosta terrestre ainda, né? Então, existem várias camadas na Terra, a crosta é a primeira delas, e a gente ainda está nessa primeira camada. Quanto mais raso, né, mais fácil as pessoas sentirem. E se o sismo for muito grande, essa combinação de sismo raso com magnitude alta, que foi o caso, acaba geralmente causando esse tipo de destruição, infelizmente. E sabe, Bruno, que a gente fica aqui sempre compreendendo de que maneira as autoridades podem se precaver, né? De que maneira você pode ter uma estrutura. Só que a gente tem também uma questão, a natureza não manda um bilhete antes dizendo, olha, eu vou tremer em breve, né? E nem quanto vai ser o tamanho desse abalo. Né? Então, de que maneira você observa isso? Assim? Até que ponto as autoridades... Eu sei que você responde pelas questões dos abalos e não exatamente pelas gestões públicas, mas com toda certeza você lê muito sobre isso, né? E tem o conhecimento sobre o assunto. De que maneira existe ali uma obviedade da gente pensar que as autoridades podem se precaver? Esses grandes problemas estão em quê? É a qualidade das estruturas das casas, as construções que são muito simples, aí vem tudo abaixo? Ou isso que aconteceu no Marrocos não era algo para se ter muita previsibilidade? É um conjunto de tudo isso que você disse, Lívia. Por exemplo, o Chile, ou principalmente o Japão, né? O Japão é o país mais seguro do mundo em relação aos terremotos, eles estão muito mais acostumados, né? É muito mais frequente os sismos por lá. Um sismo como esse, aí no Marrocos, magnitude 6, não acontecia desde 1900. De repente acontece quase 7. Então, as construções também de segurança contra sismos custam muito dinheiro. O Marrocos não é um país muito rico, não é verdade? Então, os sismos grandes já são raros.
e uma construção antissísmica, antiterremoto. É muito caro, então as casas aí não estavam preparadas, os prédios não estavam preparados para um evento como esse. É muito raro nesse local. Seguimos conversando aqui com Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Bruno, vou lhe fazer com uma pergunta genuína e gosto muito de poder ser aluna, então eu estou na frente aqui de alguém que pode me explicar, vou aproveitar essa oportunidade de te fazer esse tipo de pergunta. A gente acompanha muito as questões das adversidades da natureza, do ponto de vista cuidado ambiental, aquecimento global e tudo mais. É muito natural que, eventualmente, possa ter um questionamento na cabeça de muita gente, de, puxa vida, será que isso tem qualquer relação? Ou, na verdade, tem um total de zero de conexão? Assim, esse mundo de abalos sísmicos, ele acontece completamente à parte dessas adversidades da natureza que a gente vê aqui na beira da Terra? Olha, muitas pessoas, muitos cientistas já tentaram relacionar, né? Os mais recentes têm tentado relacionar com, por exemplo, o El Niño, né? Então, quando existem aí um aumento da temperatura, da temperatura, inclusive, da água dos oceanos, eles tentam relacionar com a ocorrência de terremotos, mas isso nunca ficou muito claro, tá? Muitos cientistas acreditam muitos sismólogos acreditam que isso nunca vai ser possível de correlacionar, tá? Então, sempre quando você pega uma série temporal, né, muito grande de duas coisas e tenta relacionar, algum pontinho lá vai fazer algum sentido, mas é mais uma coincidência estatística do que uma relação natural de fato, tá? Então, os sismos são muito mais difíceis de prever, né? A gente está falando de grandezas físicas astronômicas, uma coisa muito grande mesmo. Então, muitos sismólogos acreditam que isso nunca vai ser possível de correlacionar nem de prever os terremotos. Olhando aqui para o nosso país um pouco, porque naturalmente a gente começa a pensar na nossa realidade, né, e na sorte de nós não termos tantos registros desses abalos. Mas quero te ouvir sobre uma informação. Esses abalos são comuns, por exemplo, no Brasil de ocorrerem, mas eles são tão, eu não sei como é que eu diria, fracos ou menos fortes, que a gente nem chega a sentir, Bruno? Olha, no Brasil ocorrem sismos de magnitude 2 e 3 praticamente todas as semanas em alguma parte do país, tá? E geralmente eles acontecem, o Brasil é muito grande e muitas áreas também são desabitadas, né? Então geralmente eles acontecem e as pessoas nem ficam sabendo, né? Então o Brasil tem, por exemplo, a rede sismográfica brasileira, ela tem mais de 120 estações sismográficas espalhadas pelo Brasil, em todos os estados, e esses aparelhos acabam registrando esses eventos. As pessoas às vezes nem ficam sentindo, nem ficam sabendo, né? Às vezes acontece em uma cidade um pouco mais populosa e as pessoas levantam, vamos acontecer alguma coisa aqui, entram em contato com a gente, tudo mais, mas eles não causam nenhum problema, né? Apesar do susto, claro, que acaba gerando quando alguma pessoa sente. Onde que nós costumamos sentir com maior frequência aqui no Brasil, Bruno? Olha, os estados que mais têm sismos são o Ceará, né, disparado, o estado do Brasil que mais tem terremotos, depois o Rio Grande do Norte, mas também tem muitos sismos na região sudeste também. No interior de São Paulo, na região de Minas Gerais, também ocorrem muitos tremores. Eu me lembro da gente, meses atrás, ter feito a cobertura de abalos no estado da Bahia e, se eu não me engano, no interior de São Paulo, em alguns locais. E é impressionante, porque exatamente como você está dizendo, quando nós sentimos, a gente começa a publicizar esse tipo de informação, né? Então fica parecendo que as ocorrências foram apenas nesses locais, mas não, existem muitos outros locais não habitados ou até montanhosos e a gente nem fica sabendo que isso aconteceu. Exatamente, também com o advento da internet, também a globalização de várias mídias, né? Parece que tem aumentado o número dos sismos, né? Mas na verdade é só a informação que está circulando de uma maneira muito mais rápida, né? Mas os sismos acontecem mais ou menos no mesmo número todos os anos aí, desde que a Terra é Terra. Bruno, mais uma dúvida aqui para você. Quais são as informações das últimas décadas que fazem levantar o estado de atenção de vocês que são especializados para, olha, algo diferente está acontecendo, tem alguma coisa estranha que a gente não consegue identificar ainda? Por quê? Você já explicou para a gente que esses abalos são naturais, né? Que os terremotos podem acontecer em diferentes magnitudes. Mas existem informações que levantam na gente assim o pensamento de, puxa vida, algo diferente está acontecendo no nosso planeta? Então, como eu disse, na verdade não há nada assim muito diferente acontecendo, né? Como a informação está circulando muito mais rápido, dá essa impressão, né? Que aconteceram mais sismos ou sismos mais fortes, mas na verdade eles acontecem mais ou menos no mesmo número aí
durante todos esses anos, né? Mas como a informação está muito, redes sociais, né? Então uma pessoa sente já dispara um post sobre alguma coisa, então a gente tem essa impressão que as coisas estão aumentando, né? Os sismos, por exemplo, estão aumentando, mas na verdade não, né? Os números se mantêm mais ou menos os mesmos, aí, em média, ao longo dos anos. O Brasil já teve, por exemplo, um sismo de magnitude 6, né? Aconteceu em 1955, né? No Mato Grosso. Então o Brasil já teve também um sismo muito, muito forte. Na época não era muito habitado, aconteceu na região de Porto dos Gaúchos, no Mato Grosso, mas se acontecesse hoje em dia, talvez a história fosse um pouco diferente. Bruno, quais são os recordes que a gente tem de registro em nosso planeta, assim? E qual haveria de ser o limite? Sei lá, o limite é muito maior e a gente aqui nunca conheceu, nunca teve o registro, pelo menos não recentemente, de abalos tão grandes. Quais são os recordes no nosso planeta? O maior sismo aconteceu no Chile, tá? O Chile, assim como o Japão, a região da Indonésia, ele tem um contato de placas onde uma placa entra por debaixo da outra. Essa região é chamada de zona de subducção. Uma placa entra por debaixo da outra, às vezes gerando, né, muitas vezes gerando cadeias de montanhas muito grandes, como por exemplo os Andes. Então esse mecanismo gera os sismos mais fortes aí do mundo. E aconteceu em 1960, no Chile, um sismo de magnitude 9,5. Muita gente acha que, então 9,5, então o maior que pode acontecer é 10. Ou então, então a escala Richter, que vai de 0 a 10. Então, essa escala não tem nem limite superior, nem limite inferior. Então, acontecem sismos de magnitude negativa, por exemplo, que são sismos muito pequenos, chamados microtremores. E o maior sismo que pode acontecer também a gente não sabe, né? O limite aí que as rochas podem suportar, né? E de repente pode ter sim um sismo maior que 9,5. A gente ouve esse tipo de informação de que não existe limite, é fantástico ouvir a informação e ao mesmo tempo misturado com uma angústia aqui de minha nossa, o que pode acontecer e nós podemos ter por aí. Bruno, olha, eu agradeço demais a sua gentileza, sismólogo, aqui a gente vai cuidando para não trupicar nas definições, né? Sismólogo, Bruno Colasso, do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo. Obrigada de verdade, hein? Informação é prevenção, informação é o maior tesouro que a gente pode ter, então é muito massa poder te ouvir. Obrigada, bom dia. Obrigado, Luiz, um prazer.